Eu estou aqui entre dois textos, sem ter me decidido até esse instante a respeito de nenhum deles, mas essa última frase que eu falei aqui para vocês me deu vontade de ficar nesse texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 14 até ao verso 17, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, que é uma palavra forte no grego, porque ela está vinculada à cólica visceral, que a gente sente quando está com algum problema no trato gastrointestinal. Vocês conhecem perfeitamente o ataque de cólica. Ninguém aqui está com ataque de cólica, porque se alguém aqui estivesse, já saía correndo ali, deixa eu dizer, naquela direção. Tem tudo limpinho para socorrer você se bater esse ataque, que é um verdadeiro e incontrolável constrangimento. Então, quando Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange, ele usa uma palavra colicosa, essa coisa que bate e você vai resolver, ou a coisa resolve por você, onde quer que você esteja, de modo que é melhor ir. Coloca você em movimento, e ele arranca essa expressão orgânico-visceral e a aplica ao coração, e aquilo que o evangelho genuíno, compreendido, crido e abraçado por nós, produz na nossa vida. Ele gera esse constrangimento, essa cólica de compulsão de amor obediente, gera essa visceralidade comprometida com o vínculo de uma solução que busca a entrega. A solução é se entregar para resolver. E o amor de Cristo, Paulo diz, nos constrange. É diarreico quando bate. Ou você anda na direção, ou você vai se agonizar com a não solução. É extremamente visceral. E se o amor de Cristo não nos atingiu com visceralidade, nada ainda nos aconteceu, segundo o Evangelho. O amor de Cristo nos constrange, pois o amor de Cristo nos constrange. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, quando a gente carrega esse entendimento, qual é? Um morreu por todos, Cristo pelo mundo. Logo, todos morreram. Eu, você, nós, e no mundo inteiro, tantos quantos tenham essa informação selada como convicção de fé, sabem que morreram em Cristo Jesus para o mundo. E tem uma quantidade enorme de pessoas no mundo que não receberam essa informação, mas que estranhamente também são movidas por atos de amor, mesmo que elas não conheçam o nome Jesus, mesmo que elas não conheçam essa mensagem. Aonde quer na terra que você encontre alguém fazendo coisas por amor, e a única maneira de eu manifestar o meu amor por Jesus é amando Jesus em você, no meu próximo, porque eu não tenho outra forma de manifestar amor a Deus a não ser
cuidando da criação e das criaturas lúcidas e conscientes, os humanos que foram colocados neste planeta. E aonde quer que você saiba de gente que, mesmo que não tenha ouvido esse nome ou tido essa informação, mas age por amor, e o mundo também ainda está cheio de alguns bilhões de indivíduos que vivem assim. Do contrário, apesar de Trump, apesar de Putin, apesar de Netanyahu, apesar dos loucos da terra, apesar de Kim Jong-un, apesar de medos, ameaças, atomicidade, domínio, é meu, eu tenho poder, o mundo inteiro só não sucumbiu à loucura dos líderes, e a humanidade tem uma vocação extraordinária para se deixar enganar e eleger e colocar ou admitir, sem resistência, em lugares de poder, gente completamente ensandecida, doente e louca. É assim desde o princípio do mundo. É que eu não tenho tempo para sair falando do Gênesis até aqui, o dia de hoje, como os grandes potentados mundiais foram todos entes absolutamente dementes e cheios de poder. Imaginem, com toda essa demência poderosa na Terra, o que nos preserva é que tem gente que ama na sua casa, ama seus filhos, cuida dos seus netos, trabalha pela família, tenta entregar o seu melhor até onde consegue levar. São esses seres que, não sabendo o nome Jesus, mas vivem como Jesus mandou que a gente vivesse. Elegeram pautas que Jesus nos deu como mandamentos e se esforçam por fazê-las acontecerem de maneira absolutamente espontânea e natural. E são essas as pessoas que encontram caminhos de vida com simplicidade. As que sabem, fazem isso com lucidez grata porque entenderam. E as que não sabem, fazem sem nem saber por que o fazem, mas não tem como negar a necessidade de o fazerem porque são constrangidas por amor. Amor ao filho é amor a Cristo. Amor à sua mulher é amor a Cristo. Amor aos seus pais, amor ao seu próximo, amor à criatura, à criação, à natureza, é amor a Cristo. Tudo que decorre de amor, o apóstolo João diz na primeira epístola dele, vem de Deus, procede de Deus, e aqueles que assim são, mesmo não tendo recebido nenhuma informação ou doutrinação, são de Deus. E é o apóstolo João que diz, eu não quero discutir com uma revelação tão simples, que é incômoda, porque não demanda catequese, doutrinação e informação. Afinal, o Evangelho de Jesus não é sobre o quê. O Evangelho de Jesus é sobre como. Os samaritanos, que foram tão elogiados por Jesus em algumas ocorrências do Evangelho, estavam todos equivocados a respeito do o quê. Mas Jesus usa alguns exemplos dos samaritanos que não sabiam o quê, de maneira positiva, porque eles sabiam como. A parábola do bom samaritano não é a parábola do bom judeu, não é a parábola do bom jerusalemita, nem é a parábola de qualquer outro, do belemita. É a palavra do samaritano, é a história do samaritano. É o único que vai, levanta, socorre o caído e cuida dele. E quando Jesus diz isso, ele está respondendo uma pergunta. E aí, cinicamente, o indivíduo tinha perguntado: quem é o meu próximo para eu fazer esse bem?
E Jesus contou a história do indivíduo que não sabia o quê, mas sabia tudo como. Jesus então diz: vai tu e faz o mesmo. Você não precisa saber muito o que, desde que você tenha um compromisso de amor com a prática do como. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Aí já é um privilégio que eu tenho de entender, de julgar, de discernir, de ter recebido essa palavra como você está recebendo. E eu julgo o quê? Que um se entregou por todos. Na linearidade da história, do primeiro ao último, e na abrangência da história em qualquer tempo contemporâneo, de um extremo ao outro, do norte ao sul, de leste ao oeste, do oriente ao ocidente, muitos virão e tomarão a mesa do reino de Deus com ele, gente que nunca nem tinha sabido o nome dele. Eu, todavia, tenho o privilégio de julgar, saber, entender, discernir, ter recebido essa palavra. É por isso que eu a levo aonde eu posso do mundo inteiro, porque fica absolutamente mais satisfatório, seguro, ancorado em Cristo Jesus, para nos dar paz em qualquer circunstância da vida. É por isso que eu levo, mas Deus fala de si mesmo com quem quer, aonde quer que tal pessoa esteja. Julgando nós isto, um morreu por todo, logo todos morreram. Todos foram beneficiados pela morte. E todos são beneficiados pela ressurreição. Quando ele prossegue e diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem, nós estamos aqui vivos, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que por nós morreu e ressuscitou de entre os mortos. Se eu sei, o constrangimento é encarnar essa consciência que dele chegou até mim, e que me revela como é ser gente para Deus, e uns para os outros, e vivermos o significado disso. E aí Paulo continua e diz assim, preste atenção, porque é aqui que eu quero estressar um pouco mais a nossa compreensão. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Essa é uma expressão estranha. Nós, Paulo diz, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Já agora, é isto que está estabelecido. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ele está falando de quê? Ele está falando da vida dele, do mundo de informações. Paulo, por muitas pessoas, é reputado como um dos gênios da história humana. Um indivíduo de uma cultura dilatadíssima, que tinha estudado toda a filosofia grega, que conhecia a cultura dos povos, foi educado na Ásia Menor, em Tarso, que era uma cidade universitária, de gente muito culta, onde os saberes borbulhavam. Ele cresceu ali, depois foi enviado para Jerusalém para estudar de maneira particular com um dos rabinos mais importantes daquele tempo, e se diz que ele assentava-se aos pés de Gamaliel para receber a interpretação das Escrituras do Velho Testamento e de tudo aquilo no que Gamaliel era versado, em cultura do rabinato judaico, de todas as histórias, das literaturas paralelas, estudou todos os livros
considerados canônicos e não canônicos, sabia todas as coisas, tinha informações sobre tudo, inclusive também sobre Jesus, a quem ele odiou com todas as forças da sua carne, e se entregou como assassino, torturador, molestador, aprisionador, carcereiro, carrasco e consumador de perseguições horrorosas, as primeiras mais veementes e coletivas contra os discípulos de Jesus que moravam em Jerusalém, e Paulo estava lá naquele período que a gente vê narrado em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6 ao capítulo 9, é um período narrado de maneira breve no texto da página de Atos, mas foi um período não tão breve, intenso, horroroso, de fuga, de medo, de pânico, de morte, de execuções. Ele era o líder dessa SS judaica que estava prendendo gente do ICE, só que a perseguição era contra gente de Jesus, e era ele na frente dessa história toda. Ele diz: eu já conhecia Jesus segundo a carne, mas ele não está falando só disso, ele está dizendo que todas as relações anteriores dele eram relacionamentos extremamente carnais. Aí você pergunta: o que é isso? Ele pegava todas as mulheres, tinha relações escusas com os homens. O que era? Não. Essa definição de carne tem a ver com tudo que não é amor. É a ação da carne. É a vaidade, é a comparação, é a competição, é olhar para o outro e cobiçar, é vontade de se igualar, ou de sobressair, ou de aparecer. E ele disse que durante muitos anos ele olhou para tudo e para todos, mesmo sendo extremamente religioso, segundo a carne, que é o que a gente vê acontecendo entre nós. Você entra nas igrejas e tudo que acontece é segundo a carne. Música gospel segundo a carne, é todo mundo querendo seduzir todo mundo, é pastor prometendo riqueza, poder e glória, é sacudindo o relógiozinho do senhorzinho Malta, de Rolex, Patek Philippe, é tudo segundo a carne, é gente rica, quem bota bem aqui na frente, vamos trazer os ricos, essa fila aqui é a fileira VIP, tudo segundo a carne, é dinheiro, é dízimo, é mais. Se você prosperar, de repente o pastor vai se tornar o seu melhor amigo, o mais íntimo, porque você tem, é segundo a carne. E as escolhas, todas que eles fazem, são idólatras e carnais. Adoram Israel, se enrolam na bandeira, andam com talite, fazem barganhas com Deus e são cobiçosos. Estão com a mão para cima e um olho em algum outro lugar. Se tiver uma irmã com uma protuberância traseira, olhando, tudo segundo a carne. Aí ele conquistou, eu tenho que conquistar. Tem um nome mais conhecido que o meu, eu tenho que alcançar. Tudo segundo a carne. É o mamífero, o animal, o predador, que está ali rosnando e vendo qual é a posição de controle e de domínio que ele pode ter para nela se estabelecer. E ele disse: eu vivi assim muito tempo, até que eu encontrei esse amor que me deu essa cólica eterna, que trouxe as minhas vísceras ao contrário, que me virou do avesso. Houve um tempo que eu conhecia tudo assim, mas quando eu entendi
que um morreu por todos, logo todos morreram. O que aconteceu é que o constrangimento do amor de Cristo me salvou da mediocridade predatória desse ente mamífero achatado pela idiotice, como eu vivi durante muito tempo, e eu fui liberto para perceber dimensões absolutamente maiores e mais sublimes do que tudo que eu podia ter enxergado antes. Assim, é que daqui por diante eu não conheço mais nada segundo a carne. E se antes eu conheci a Cristo segundo a carne, já agora eu não o conheço desse modo. A minha pergunta é, ouvindo o que Paulo disse, e olhando para você mesmo, para nós mesmos, me responda: em que natureza, grau de percepção, de cognição, de espiritualidade, de compreensão, de introjeção do que é compreendido, de fé, de expressão, de amor sincero por Ele, que viaja por dentro da nossa atitude, maneira, modo de interpretar a vida do outro, dos que a gente gosta, dos que a gente não gosta, dos que gostam de nós e dos que nos odeiam, tanto faz. Há uma maneira carnal de lidar com essas coisas e uma maneira diferente, constrangida pelo amor de Deus, de tratar tudo isto. E a pergunta é: em que ponto dessa jornada você ainda está? Você que tem informação. Todo mundo veio hoje aqui por causa da informação de Cristo. Foi para ouvir o Evangelho. Mas como é que você conhece a Cristo? A maioria quase total dos cristãos que eu conheço conhecem a Jesus segundo a carne. Eles conhecem a Jesus por quê? Você já pensou por que você conhece a Jesus? A maioria dos que estão aqui conhecem Jesus porque nasceram no Brasil. Primeiro conheceram a Jesus catolicamente, mas está lá Jesus, o espiritamente, o afro-amerindiamente, o protestantemente, o evangelicamente, o pentecostalmente. Mas foi só por isso. Se você tivesse nascido na Arábia Saudita, você eventualmente seria muçulmano. Se você tivesse nascido numa tribo no meio da Amazônia, eventualmente você estivesse fazendo outro tipo de adoração e tendo outro tipo de percepção. Por que você acha que você conhece a Jesus? Tem a ver com essa cólica eterna do amor de Deus que convulsionou você, que como foi o caso de Paulo, foi uma cólica eterna tão violenta que ele largou tudo para trás e foi resolver a vida dele com Deus em Cristo Jesus, e não tinha mais volta, não sabia mais retornar. Tudo que lhe concernia era prosseguir e continuar. Mas especialmente para nós, que somos filhos das geografias, das informações sobre Jesus, a falsificação ou a possibilidade de que a gente se entretenha com a artificialidade, com o arremedo do que seja conhecer a Jesus é imensa. Porque você canta, porque você diz Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai, porque você defende a doutrina, se é que existe, dos evangélicos, porque você torce por essa torcida organizada de crente doido para lá e para cá, aí você diz: eu sou de Jesus também.
conhece a Cristo só segundo a carne. O Cristo que quer ter muito deputado federal e senador no Congresso, é o Cristo que quer ser dono de governadores no país inteiro, é o Cristo que quer ter presidentes da República assinando coisas que favoreçam esse gueto arrogante chamado igreja. Como é que você conhece a Jesus? Segundo a carne, é aquele Cristo que só é louvado se a música começar com o nome dele e terminar com o nome dele. Porque se alguém compuser uma coisa linda e verdadeira sobre o significado da vida, do amor, de como a existência é, você vai dizer que é música do mundo. É do mundo para você, que até hoje só conheceu a Jesus segundo a carne. É um carnal fazendo esse tipo de juízo por absoluta estupidez mental. Paulo diz, se um dia eu conhecia Jesus segundo a carne, já agora eu não conheço desse modo. E a gente só passa a conhecer a Jesus desse outro modo, aonde essas ninharias religiosas todas perdem o significado para sempre, passam a ser literalmente idiotices que a gente precisa aprender a deixar e nos descondicionarmos dela se a gente for atingido por algo que no contexto antecedente ele chama de o temor do Senhor. Quando ele diz, aqui em cima, no capítulo 5, do verso 7 em diante, ele afirma, é por isso também que nos esforçamos para que, quer presentes, quer ausentes, nós lhe sejamos agradáveis. E o contexto disso tem a ver com o fato de que ele diz, eu conheço o temor do Senhor. É o temor do Senhor que me dá bom ânimo, que me ensina a andar pela fé e não pelo que a gente vê. É o temor do Senhor presente em nós que suscita grande confiança de entrega e esse desejo de lhes ser agradáveis. E assim, conhecendo o temor do Senhor, ele diz no verso 11, persuadimos os homens também a respeito do benefício dessa experiência de entrega e de conhecimento. E não é uma persuasão de perturbação e chatice, mas de oportunidade sábia que divide primeiro pelo exemplo e em segundo lugar por palavras de sabedoria nas horas adequadas. Persuadimos, e não é gritaria, é persuasão, é lógica, é razão, é sentido, é exemplificação, é demonstração de como o Evangelho funciona naturalmente na vida quando nós aprendemos a viver assim. E não fazemos nenhuma recomendação de nós próprios. Essa vida resplandece a percepção de quem é Deus em nós para quem quer que nos observe. Esse é o amor que decorre dessa consciência do Cristo vivo. E o temor do Senhor é essa reverência apaixonada pelo absoluto de Deus. O temor do Senhor é essa reverência apaixonada pelo absoluto de Deus. Repita aqui comigo. O temor do Senhor é essa reverência apaixonada. Reverência apaixonada. Você sabe pelo quê? Sabe completar? Reverência apaixonada pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Enquanto isso não entra, não adianta. Você pode ser catequizado todo dia, ouvir tudo que você quiser,
mas você vai continuar sendo um boneco de carne, como Paulo diz em 1 Coríntios, só uma máquina solar condicionada, até que entre o temor do Senhor. E é Ele, é essa reverência apaixonada, provocada pela consciência do amor de Deus em nós, em Cristo Jesus, que transforma a vida de dentro para fora, com esse constrangimento que nos avessa e nos atravessa. E então ele diz: um dia eu posso até ter conhecido assim, mas hoje já não é assim que eu conheço. A minha pergunta para nós, hoje, nesse dia em que vamos partilhar a ceia do Senhor, como é que você conhece a Cristo Jesus? A maioria dos religiosos que nos pregam, nos catequizam, e que vocês assistem aí nas internets falando de Deus para todo lado, estão falando de Jesus segundo a carne. Tudo tem a ver com interesses, com vai ganhar mais, é o propósito de aumentar, são os objetivos os mais variados, tudo no fim acaba com dinheiro, poder, fama ou aparência, tudo segundo a carne. Mas como é que você conhece a Jesus? É ainda esse Cristo da carne? Você conhece o Jesus da crucificação, que é um presépio, ou conhece o Jesus da cruz, que é um fenômeno divino e misterioso, manifesto desde antes da fundação do mundo, e é o absorvedor de todas as culpas, iniquidades, infelicidades, contradições, relatividades e dores humanas e de toda a criação. Esse é o Cristo da cruz, não o Jesus da crucificação. Jesus da crucificação, você faz um sinal quando passa na porta de algum lugar, ou beija uma cruzinha, ou faz qualquer negócio desse. É conhecer Jesus segundo a carne. Mas você já o conheceu segundo o Espírito? Motivado por esse temor do Senhor, que é essa paixão cheia de alegria e devoção, e que se entrega, e que se abandona, e que não tem mais perguntas. Ele é a minha resposta, nele eu silencio tudo e me entrego sem reserva de nenhuma natureza, e permito que Ele me convulsione, me mude, me transforme, me traga de dentro para fora, me revele a mim mesmo para que eu me melhore para a vida em Deus no mundo. Eu sei que todo mundo aqui conhece no mínimo a Jesus segundo a carne, mas o nosso chamado é para conhecê-lo no Espírito, é para andarmos com Ele. Quem o conhece no Espírito, ora e sabe que está sendo ouvido. Quem o conhece no Espírito, ama e não fica perguntando se recebeu amor de volta. Quem o conhece no Espírito, ajuda, sem esperar que o retorno seja idêntico ou seja qualquer um. Quem conhece a Jesus no Espírito tem prazer de servir, mesmo que ninguém nos enxergue. Quem conhece a Jesus no Espírito ensina, educa, ajuda, edifica. E se os que receberam essa benfazeja intervenção entendem com gratidão, que bom, faz bem. Mas se porventura derem as costas e jamais reconheceram o que de você receberam, e nem olharem mais para trás,
prosseguirem sem assumirem que tiveram predecessores, que foram paridos pelo amor de alguém e objeto desse investimento, e sem nenhuma gratidão ou reconhecimento não olham para trás. Mas para você que não anda segundo a carne, buscando aplausos, moções, reconhecimentos, você segue o seu caminho desamarguradamente, porque você não está servindo a Jesus segundo a carne, mas andando com Ele conforme o Espírito. E conhecendo-o nesse nível. Como é que você o conhece? E aí tem uma última coisa, nessa palavra singela que eu trouxe a vocês hoje. A outra ia ser um pouco mais elaborada, mas eu preferi simplificar. Tem uma última coisa. É o que Paulo diz concluindo aqui. Olha só. Como ele afirma, e assim... Por causa disso, esse assim evoca o contexto e a consequencialidade de viver assim, compreender assim, praticar assim, se tornar assim. E o que isso produz? Produz. E assim, se alguém está em Cristo dessa forma, não segundo a religião, a catequese, a doutrinação, a decoração de normas e de regras, os olhares de juízo, as aquisições dizimais de lugares especiais, supostamente diante de Deus, tudo isso é seguir a Jesus segundo a carne. Juízos, ódios, raivas, antipatias, desse eu sou irmão, daquele eu não sou. A consequência disso é que fica todo mundo infeliz, como a maioria sabe. Um evangelho que não produz aquilo que promete entregar, porque aqueles que são objeto dessa entrega não se entregam para o evangelho. E não havendo isso, Paulo diz qual é o resultado. Havendo isso, ele afirma que incontestavelmente haverá um resultado, e não havendo, não haverá nada. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque o objetivo disso tudo é criar uma nova humanidade. Ali está dito criatura. O texto grego fala de criação. Uma nova criação. É gente nova. Para uma nova humanidade. A verdadeira igreja de Deus não é uma repetição sociológica da mediocridade, da torpeza da sociedade humana. Ela quer ser, se oferece para ser, mostra ser, exemplifica ser o projeto de uma nova criação. De uma nova humanidade ligada ao Filho do Homem, parecida com o Filho do Homem, que vai ficando a cara de Jesus, com as reações de Jesus, com os perdões de Jesus, com o entendimento de Jesus, com os significados, valores e princípios de Jesus. É uma nova criação com novos pensamentos, com novas interpretações, que não fica achando que ninguém é otário, simplesmente por ter desistido consciente e lucidamente de praticar as mesmas coisas que se pratica no mundo quando a gente está com ódio, está com raiva, é maltratado, é desprezado. Não! Eu não me sinto mole, nem bobo, nem besta, nem idiota, nem acovardado. Coitado é aquele que, recebendo todo bem, me devolve todo mal, ou toda idiotice, ou toda indiferença, ou toda antipatia. Isso não tem nada a ver comigo. Eu prossigo no meu caminho. Quando você é de fato atingido por esse constrangimento que faz esse glupt interior, aí brota a nova criação dentro de você. A nova criação
é resultado de não conhecer mais Jesus segundo a carne, mas segundo o Espírito, e de andar com Ele como Ele pediu que andássemos, negando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo todos os dias da nossa vida com a alegria dessa entrega. Mas se não houver a alegria dessa entrega, motivada pelo amor apaixonado por Deus em Cristo Jesus, que é o que produz esse temor transformador, que não é fruto do medo, nem do pânico, nem do juízo, mas dessa alegria reverente, que se quebranta apaixonadamente, e quando assim faz, eclode essa gravidez da nova criação dentro de nós. Isso não é teoria, é para isso que eu estou vivo na terra, e você também, e ainda dá tempo da gente tomar as decisões que podem potencializar a nossa vida para um nível que a gente não tem nem ideia. Tem pessoas que olham de longe e dizem, não, esse aí deve ser um cara especial. Tem nada especial no cara que fala com vocês. Todas as coisas que estão aqui dentro de mim estão disponíveis para todos os demais. Agora, eu sei a viagem que eu fiz, de amor, de paixão, de entrega, de muitas vezes me perguntar, por que eu estou indo fazer isso? Por que eu vou fazer esse sacrifício? Por que eu tenho que acordar todo dia essa hora durante anos e anos e anos e não ter hora para dormir, nem sossego, nem tempo para parar, servindo gente durante décadas e décadas e décadas, e às vezes você olha para trás, a maioria daqueles a quem você ajudou nem enxergam mais, nem lembram mais, mas tanto faz, quem perdeu foi eles, eu sigo e prossigo, e não vou retroagir, eu sou filho da nova humanidade em Cristo Jesus. Fui constrangido pela ressurreição a ser filho dessa nova criação. Eu já não conheço a Jesus segundo a carne. O Jesus segundo a carne é uma informação. O Jesus segundo o constrangimento do amor de Deus é uma fusão de Deus em nós e nós com Deus, de modo que eu e o Pai vamos nos tornando um em Cristo Jesus. Quem quer aprender a andar com Jesus segundo o Espírito, diga amém. Amém. Mas diga amém de todo o seu coração. Amém. É verdade? Sim. Ou você só está conformadamente me ouvindo porque veio até aqui? Mas se tiver alguma coisa do Espírito de Deus molestando, desafiando, chamando e gerando proposição a qual você aceite no seu coração para deixar o Jesus segundo a carne e andar nele, não daquele modo, mas agora constrangido pelo amor de Deus, sabendo que um morreu por todos, logo todos morreram, para que hoje aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Se é assim, diga amém. Amém. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Hoje nós temos aqui a ceia do Senhor e eu queria que, antes de tudo, o nosso querido Peninha, com a peninha angelical dele ali, nos conduzisse num cântico, após o qual vocês vão se assentar, e eu vou chamar um xará meu até aqui à frente, que é o Caio César Rezende. Posso já ver quem é? Está aqui. Você é o meu xará? Que bom, Caio. Quando eu era menino, só havia
3 Caios no Brasil. Era um senhor chamado Caio Góes, tinha havido o Caio Prado em São Paulo, mas já tinha morrido, meu pai e eu. E hoje eu encontro milhares de Caios espalhados para todo lado, tem alguns até que são Caio Fábio, por aí afora, onde eu vou eu encontro. E outro dia me disseram que esse garoto que é corredor paralímpico, que mora aqui em Brasília, Caio Bonfim, ele encontrou com meu filho Daniel e falou: diz para o teu pai que meu nome é Caio porque os meus pais são loucos por ele e quando eu nasci puseram meu nome de Caio. Eu falei, ainda bem que acrescentaram o Bonfim. Ele está terminando tudo muito bem, graças a Deus. Então vamos cantar esse louvor gostoso. Peninha, sem peninha de nada. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Só pra te adorar, quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, te adoro.
sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Assentar. Caio, meu irmão, você sabe qual é o significado do seu nome? É alegre e também bordão. Bordão é uma alegria que não é frouxa, não é tola, não é boba. Ela tem um cetro de consciência com ela. Era assim que os romanos designavam alguém Caio. E aqui na minha aliança e da minha mulher tem uma expressão romana com o meu e o seu nome escritos lá, que diz Ubi tu Caio ibi ego Caia, que era o que a esposa dizia no dia do casamento ao seu marido. Ubi tu Caio ibi ego Caia, aonde quer que seja esteja a tua alegria, ali será e estará também a minha. E a gente carrega isso aqui nas nossas alianças com o desejo de que assim seja. Que Deus te faça um Caio de alegria no Espírito Santo e de autoridade no bordão do Evangelho, para você viver com todo o poder de Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Caio, eu te batizo em nome daquele que é a alegria eterna. Te batizo em nome daquele que te dá o cetro da autoridade. E eu te batizo em nome daquele que promete estar contigo todos os dias e que te ensinará a atravessar o dia mau, sem medo, e a ser cheio de gratidão por todas as memórias da graça de Deus e das ações cotidianas dele, e que abrirá os teus olhos e o teu coração para que tu discernas, entendas e veja a multidão dos carinhos e dos cuidados de Deus em teu favor. Eu te batizo em gratidão, te batizo em alegria e te batizo em autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Qualquer coisa, estamos aqui, tá? É para você se sentir jungido a esse grupo de amor, tá bom? Que Deus te abençoe. Vai na graça de Deus. Você é muito serenamente simpático e agradável. Deus te abençoe, meu filho. Minha gente, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou um pão e o partiu. E o distribuiu e deu aos seus discípulos num gesto simples, simbólico, que qualquer cultura do mundo consegue praticar em qualquer lugar. Eu já tomei a ceia do Senhor com comunidades
nativas, indígenas. Por exemplo, há 50 anos atrás, 48 anos e meio atrás, foi uma das experiências mais lindas da minha vida, com os índios Iscarianas. E aí, como foi que nós tomamos a ceia lá às margens do rio Inhamundá, na fronteira do Amazonas com o Pará? Uma comunidade de 500 indígenas que tinham se convertido só a Jesus e a nada mais. Lindo eles. E aí eles fizeram biju, que é uma comida comum de todo dia, o pão deles, bijuzinho, e vinho de bacaba. É tirado tipo um açaí, só que mais diluído, mais fininho. E me deram e eu distribuí para todo mundo, para os 500 que estavam ali, tomamos e choramos, e foi um culto que começou 7 horas da manhã e terminou 15 para as 2. Todo mundo tranquilo, ninguém com pressa lá. Eles não iam para lugar nenhum, estavam na tribo. Ninguém estava atrasado para nada. Aí quando acabou ainda me levaram para um ato antropofágico, santificado, lindo da cultura deles. Pegaram um macacão assim desse tamanho, enquanto eu estava lá pregando, eles tinham tirado o couro, cortado em partes, assaram, e quando terminamos e ficou aquela multidão de pessoas, todas as senhoras com os peitos nus, os homens também, sumariamente vestidos para o nosso padrão, mas eles estavam todos em traje de gala, e todas as galinhas da aldeia estavam depenadas, e os pintinhos também, aquele monte de pintinho passando nuzinho para lá e para cá, assim na tribo, as galinhas também, porque eles pegaram as penas, era dia de um festival para eles aquilo ali, e eles ficaram igual uns lordes ingleses, passavam óleo na cabeça e botavam pena de pintinho, todo mundo com a cabeça branca ou amarelinha. E aquele era o máximo, era um smoking para eles naquele dia. E eu distribuí o biju e um vinho de bacaba e tomamos em cálice comum. Vocês sabem como é que é, né? Veio primeiro aqui na frente e eu dei, eles foram distribuindo, e aí voltou o mesmo cálice depois de uns 8 terem tomado, aí eu também tomei. Naquela liturgia anglicana, o pastor sempre fica com um pano na mão para limpar a beirada, né? E passar para o outro. Lá não tinha isso. Eu era, ainda bem que eu era o 8º. Mas quando eu vi o cálice chegando lá, o indivíduo 400 e não sei o que, eu falei, meu Deus, é bacaba com saliva. Deve estar já mais diluída. E a moçada, fapo, naquela cuia, bebendo. Pois bem, por que eu disse isso? Porque eu falei que em qualquer lugar da terra isso é possível. Eu já tomei a ceia do Senhor com pão e com água, com pão e com vinho, com pão e café, com pão e qualquer coisa. Não existe nada que sofistique tanto, que proíba esse gesto tão singelo de ser praticado em qualquer lugar, em qualquer mesa. Todo dia o meu café da manhã é uma ceia do Senhor, o meu almoço, o meu jantar, tudo depende de gratidão no coração. O nome disso aqui é Eucaristia, é ação de graças. Então, aonde quer que você faça qualquer coisa, comendo um croquete de carne com ação de graças, você está tomando a ceia do Senhor. E não somente no ato de comer, mas sobretudo no ato de viver, em cada simples movimento da vida. Quanto mais você condicione a sua mente ao louvor, mais você viverá num estado eucarístico o tempo todo na vida e no que quer que você faça. Toda a gratidão nos remete para esse lugar aqui de simbolização.
ele partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: todas as vezes, você come pão todo dia ou coisa equivalente? Todas as vezes que comerdes este pão ou beberdes deste cálice ou de qualquer cálice, aqui tem um outro de água, não é inferior ao do vinho. O vinho apenas carrega uma poesia de alimento do primeiro século na Palestina. Comum, era o que havia de mais comum a fazer. Jesus está dizendo: transformem o comum em gratidão eterna. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, fazei isso em memória de mim. Assim, portanto, comamos todos, em nome de Jesus, que nos constrange com o seu amor e que faz nascer dentro de nós uma nova criação. Julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E depois de haver ceado, ele tomou um cálice e o deu aos discípulos, dizendo-lhes: todas as vezes que beberdes deste cálice ou de qualquer cálice, façam isto em memória de mim, que doei vida e doarei vida, e sou o autor da vida e o mantenedor da vida, e que me entreguei sacrificialmente como expressão histórica diante de homens, principados, potestades e poderes, manifestando o meu amor, porque Cristo de fato prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter morrido por mim e por nós, sendo nós ainda pecadores. Bebamos dele todos. Leve para casa essa palavra, que o constrangimento do amor de Deus, que é resultado dessa reverência apaixonada por Cristo e que convulsiona a gente de dentro para fora, é o que produz a nova criação, a nova criatura para viver segundo Jesus no mundo e na vida. E que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, que o Teu Espírito que me habita e nos habita se renove em nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade de viver e de encarar e de nos colocarmos em pé e de não termos medo de amar, nem de nos dar, nem de nos entregar. Que esse poder do constrangimento do Espírito de Cristo nos ponha do avesso em favor da nossa semelhança com Jesus no mundo. É o que eu te imploro, que a nossa face em Cristo apareça cheia de amor na vida. E dá-nos tua paz, tua paz, tua paz. Como tu disseste: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as vossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos na graça de Deus, em nome de Jesus. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morar.